Você sabe como manter a sua equipe aí no seu salão de beleza? Pois é, sabe que uma das principais dificuldades que os empresários têm é de manter a equipe por mais tempo no salão. Os profissionais eles têm um turnover muito alto no nosso segmento. Trabalham por um tempo em um salão e às vezes recebem uma oferta de 5% a mais de comissão e simplesmente saem e vão trabalhar em outros lugares. Se você ainda não me conhece e está assistindo pela primeira vez aqui no canal, eu me chamo Maurício Marques, sou especialista em gestão para salões de beleza e já faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, já ativa as notificações, porque todas as semanas eu estou postando vídeos aqui falando sobre gestão de salão de beleza e com assuntos que podem com certeza te ajudar a aumentar o resultado aí do seu negócio, aprimorar o resultado, crescer tanto em faturamento quanto lucratividade, quanto melhorar a sua gestão com a sua equipe. E o assunto de hoje é como formatar um plano de carreira para os profissionais, porque existem motivos pelos quais as pessoas saem. Alguns dos principais motivos têm relação com a parte financeira sim, mas não que o profissional esteja ganhando pouco trabalhando com você. É porque chega um determinado momento que ele olha para o cenário que ele tem dentro do teu negócio e ele não enxerga uma perspectiva de crescimento, ele não sabe até onde ele pode chegar. E aí qualquer oferta que pareça sedutora para ele, que ele pareça que pode ganhar mais em outro lugar, começa a balançar, né? Começa a sentir, poxa, talvez eu deva sair daqui para que eu possa crescer. Então se esse pensamento é, talvez eu tenha que sair daqui para que eu possa crescer, a maneira de você neutralizar esse tipo de pensamento na tua equipe é dar oportunidade de crescimento para as pessoas dentro do seu negócio. Para isso acontecer, muitas vezes não é só colocar mais clientes, fazer o profissional atender mais serviços, mas é ter realmente uma perspectiva de crescimento alinhada a um plano de carreira, onde a pessoa tem uma porta de entrada, degraus de crescimento na carreira dentro do negócio. A maior parte dos empresários do nosso segmento não sabe nem por onde começar. Nós começamos, e o que eu sugiro para você é fazer o mesmo, olhando como que é a jornada de crescimento de profissionais nessas grandes corporações. E eles têm, em todas as áreas das empresas, níveis técnicos. Por exemplo, profissional trainee, que é aquele que está em fase de treinamento, um profissional júnior, um profissional pleno, um profissional sênior, um profissional master. E essa jornada de crescimento, ela tem a ver com as competências que as pessoas vão construindo dentro do negócio, não necessariamente com o tempo de casa, porque é uma questão de meritocracia, e aí você tem como medir essas competências dos profissionais no teu salão, e o resultado dessas pessoas é que elas vão crescendo em relação a cargos e salários dentro da empresa. No nosso negócio, no nosso segmento, talvez você tenha aí cabeleireiro, manicure, maquiadora, profissional de estética, e você pode ter pelo menos 2, 3 níveis técnicos em cada uma dessas áreas. Eu vou tomar como exemplo hoje a área de cabelo para facilitar o nosso raciocínio aqui, mas você pode fazer a mesma leitura para todos os outros segmentos aí no seu salão ou clínica que você tenha. No nosso caso, profissionais de cabelo no nosso salão, eles podem passar por 4 níveis técnicos, que é cabeleireiro trainee, cabeleireiro júnior, cabeleireiro sênior e cabeleireiro master. Cabeleireiro trainee é o popular auxiliar, o assistente, é alguém que você contrata para colaborar com você como cabeleireiro ou com os outros cabeleireiros do salão, lavando o cabelo, fazendo escovas, fazendo finalizações, auxiliando no processo de mechas, revisando durante o tempo de ação de serviços de química. Esse profissional ele é treinado pelo próprio cabeleireiro e ele entrega até um determinado nível ali com uma remuneração um pouco mais baixa, muitas vezes paga pelo próprio cabeleireiro, o descontado do cabeleireiro para pagar esse assistente. Só que esse profissional assistente, ele vai passar por um determinado período, ele vai começar a desejar se tornar um profissional cabeleireiro. Só que entre um assistente e um cabeleireiro existe uma janela, uma distância grande, tanto em nível de conhecimento, posicionamento, marca, desejo das clientes, as pessoas não vão entender aquele assistente de uma hora para outra se tornar cabeleireiro. Então o que acontece? Muitas vezes esse profissional sai daqui, vai para outro lugar para começar a carreira de cabeleireiro dele em outro lugar. E por isso tem esse turnover. Agora, se desse a oportunidade para ele se tornar um cabeleireiro júnior, que ele começa a executar alguns outros serviços, além da escova, só da revisão da mecha, mas, por exemplo, aplicação de coloração, aplicação de tonalizante, preparação de penteado, serviços um pouco mais, no nível um pouco maior do que um trainee, do que um assistente que está em treinamento. Depois desse nível júnior, o profissional ele pode ser um colorista, que é o que nós chamamos aqui de cabeleireiro sênior. E para que ele vá subindo em cada uma dessas etapas aqui, você pode estabelecer prazo, né, um tempo e quais cursos, quais
quais treinamentos esse profissional precisa assistir. Tanto internos, que você pode promover treinamentos dentro da sua empresa. Aliás, o que eu recomendo que aconteça num ritmo mensal, né, pelo menos uma vez por mês, ter algum tipo de treinamento, seja de atendimento, seja um treinamento técnico, seja trazer um técnico de alguma marca para dentro da empresa para dar um treinamento para essa equipe, mas ter essa mentalidade de melhoria contínua com o teu time dentro do salão. Ter esses treinamentos, quanto também estimular para que o profissional vá atrás de treinamento em outros lugares, que ele faça treinamentos nas empresas que você trabalha, nas marcas de cosméticos que você trabalha, empresas que ofereçam treinamentos aí para você, na sua cidade, né? Então, quais treinamentos? Estipular, é importante você montar um playbook. Quais são as atividades que um cabeleireiro trainee faz, quais são as atividades que um cabeleireiro júnior faz, quais são as atividades que um cabeleireiro sênior faz. Sintetizando aqui para você, no nosso caso, o cabeleireiro trainee, aquele profissional que é especialista em lavatório, ele precisa conhecer tudo sobre tratamento e tudo sobre finalizações. Cabeleireiro júnior é aquele profissional que já entende sobre aplicação de coloração, aplicação de tonalizante, ele precisa entender, ter uma visão clara sobre fundo de clareamento para poder revisar mechas, ajudar na própria tonalização das mechas. Um profissional sênior, ele já precisa ter passado por pelo menos 2 cursos de colorimetria, entender profundamente sobre colorimetria. A mistura de base, mais fantasia, clareamento, repigmentação, cobertura de cabelos brancos, mudanças de cor de maneira geral, das mais variadas tonalidades, sair de um loiro para um ruivo, sair do moreno para um ruivo, quais são os caminhos que ele precisa percorrer para isso acontecer, esse seria o profissional sênior. E o que o profissional ganha com isso? Primeiro, maior disponibilidade de agenda para serviços de valor mais agregado e também ele vai subindo níveis no comissionamento dele. Ele pode ter uma comissão menor como trainee, aumentar a comissão como júnior, aumentar a comissão dele como sênior e aumentar a comissão como master. Além de, durante esse tempo e essa jornada, mais pessoas vão conhecendo, ele vai compondo a carteira de clientes dele. Enquanto ele é trainee e júnior, ele atende clientes junto com outros profissionais. Depois que ele é sênior e master, ele vai tendo a própria carteira de clientes e, consequentemente, conquistando cada vez mais espaço, maior capacidade de receita e crescimento aí dentro do teu negócio. No nosso caso aqui, ainda tem uma quinta etapa da jornada que você pode pensar se faz sentido para o teu negócio também, que é todos os nossos profissionais, depois que eles já são master por um tempo, nós abrimos a possibilidade de vender cotas do nosso negócio para eles. Seja numa forma de pagamento descontada, de comissionamento, seja ele fazer algum tipo de aporte, alguma coisa, mas cabeleireiro master no nosso salão tem a oportunidade em algum momento de se tornar sócio. Se ele tiver alinhado com os nossos valores, com a nossa visão de negócio, com uma série de coisas aqui. Ou seja, um plano de carreira que sai de um assistente pode ser até sócio do negócio. Então ele não precisa sair para ter o próprio salão, ele não precisa sair para crescer na carreira, ele não precisa sair para aumentar a renda dele, ele tem essa possibilidade dentro do nosso próprio negócio e eu recomendo fortemente que você pense com carinho em ter um plano de carreira na sua empresa para que você não fique a vida inteira nesse turnover. Quando o profissional ficar bom, aí ele sai, né? É isso que a gente procura evitar aqui dentro da nossa empresa. Nós temos profissionais que estão conosco há 6, 5, 4 anos trabalhando dentro da empresa e até alguns que passaram desse período aí, tem profissional com mais de 7 anos trabalhando conosco, e o que para nós é uma grande alegria e faz com que a gente consiga manter uma carteira de cliente bastante fidelizada e pessoas dentro da nossa companhia ganhando muito bem e felizes fazendo o que fazem. Então eu recomendo fortemente para você fazer isso aí na sua empresa e sentir a diferença que faz ter uma equipe engajada, um time alinhado, uma cultura acontecendo dentro do seu negócio. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. A única forma de eu saber é se aumentar lá o nosso número de inscritos no canal, então não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber os nossos próximos conteúdos em primeiríssima mão. Já vou deixar no final desse vídeo aqui também uma dica de um outro vídeo aqui do canal para que você possa assistir e acompanhar, que eu tenho certeza que vai colaborar também com a sua jornada empreendedora aí no seu salão de beleza. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.